Olá, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos aquecendo os motores para o último dia da nossa jornada de live sobre a beleza na arte no dia a dia. Tá muito legal, gente. Todas as lives estão ficando salvas lá no YouTube. Por enquanto, estou deixando elas aqui no IGTV do Insta. Oi, Henrique. Oi, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Tô deixando as lives aqui no IGTV ainda. Não sei se não vou tirar elas daqui a pouco, mas elas estão todas salvas no próprio YouTube. E quem ainda não se inscreveu, gente, ainda se inscreva. Vou deixar o link até amanhã do grupo do Telegram, onde vocês podem acessar os cadernos de imersão que ainda estarão lá nos próximos dias sobre cada um dos temas da jornada. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Mudei o lugar aqui da live hoje, vou receber o meu amigo Bruno. E olha, gente, ninguém é louco de perder essa live não, hein? Bruno conheceu o Lorde, nosso saudoso Roger Scruton, e o que importa é que o Bruno conversou com ele, hoje eu vou conversar com o Bruno. E é isso, tô aqui com a minha pilha de livros do Scruton, que eu tenho aqui. Opa, esse aqui não, esse aqui eu quero mostrar depois. Tô com alguns dos livros do Scruton que eu tenho aqui em casa, eu peguei os 4 que estavam mais perto, ali na estante. E depois quero falar desse livro aqui. Eu já vou aproveitar e falar agora, gente, esse livro aqui, Beleza, o que é e por que importa, do professor Miravalli. Ele foi traduzido e publicado agora na versão brasileira pela editora Mater E eu fiz o prefácio do livro e ele já está disponível na nossa livraria, na Livraria da Formação do Imaginário. Então entrem lá, aproveitem. Amanhã eu vou conversar com a Patrícia, que foi a tradutora aqui da editora Mater. A gente vai falar um pouquinho sobre esse livro por aqui. E vai ter uma coisa bem legal para quem quiser comprar o livro amanhã, então fiquem espertos. Mas o livro já tá pronto, já tá à venda, tá muito legal. Vou receber o Bruno aqui, que a gente tem muita coisa para falar hoje. Seria o Bruno aqui. Só encaminha essa live para alguém, veja esse ícone que tá ali embaixo, encaminha essa live para outras pessoas. Boa noite, Bruno! Boa noite, Vivi. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus, seja bem-vindo na primeira live da gente aqui. Seja bem-vindo, Pois se é, sinta em menina. Eu tenho casa. acompanhado o seu trabalho há um bom tempo. Faz o quê? Mais ou menos uns 6 meses que eu te conheci, se não me falha a memória, pela página A Formação do Imaginário. E aí comecei a acompanhar teus trabalhos aí sobre arte, arte sacra, também fala um pouquinho sobre arquitetura sacra. Então, Vivi, é um prazer estar aqui. Eu acho que esse bate-papo vai ser muito bacana. É uma alegria, Bruno, uma alegria te receber aqui. Tô acompanhando as tuas coisas lá no YouTube, faço as tuas aulas por lá e já tem me ajudado muito. Quero pedir uma mentoria para você depois de um assunto bem específico dentro da arquitetura. Mas depois a gente fala, depois da live, a gente tem muita coisa para falar aqui agora. Tem muita coisa aqui, eu tô bem ansiosa para perguntar o básico que todo mundo quer perguntar, né? Mas antes disso, eu quero pedir para você se apresentar, por favor, porque eu quero que os meus amigos, os meus seguidores também te conheçam e passem a te seguir depois da live. Então, se apresente, quem é você, Bruno, conte para as pessoas qual que é a tua vocação, qual que é a tua jornada dentro da arquitetura, onde é que você está, onde é que você está no mundo agora, para a gente te achar, quem é você? Pois é, menina. A gente tem que começar falando por isso, né? A verdade aqui é 1h10 da manhã, tá? Acredite se Uau! quiser. Então, o fuso horário tá um pouquinho tarde, mas não tem problema. Como a live é boa, a gente topa tudo, né? Então, vamos lá. Como que é a minha Ai, relação com a arquitetura? Como que começou a minha vida com a arquitetura? Olha, eu não sei se você também é assim, Vi, mas eu gostava muito de desenhar quando eu era criança, sabe? Adorava desenhar, assistia aquele Dragon Ball, aquelas coisas lá relacionadas a Naruto, esse tipo de coisa e tudo mais. Então, o desenho me levou à arquitetura. Desde criança eu sentia esse chamado, essa vocação para ser arquiteto. Pensei também em trabalhar como designer gráfico, fiz um curso de designer gráfico. Eu sabia que eu teria que, de certa forma, entrar nesse mundo do desenho. Eu teria que trabalhar com desenho, porque eu gosto muito de criatividade. Eu me considero uma pessoa bem criativa. Então, o desenho me levou à arquitetura. Até que em 2012 eu me formei, entrei na faculdade de arquitetura no Sesumar. Eu sou paranaense.
ali em Maringá, o Sesumar de Maringá. Você conhece bem Maringá, né? Então, Uhum. Sesumar também tem sede em Curitiba, se não me falha a memória. E Tem, concluí, tem. exato. É uma faculdade presbiteriana, muito boa, tive uma boa formação ali, graças a Deus. E aí, em 2016, terminei o curso de arquitetura. Só que desde o terceiro ano, Vivi, sabe, eu já sabia que eu queria muito assim dar aula. Eu amava história da arquitetura, nunca fui muito bom em cálculo, sabe? Nunca fui muito bom em cálculo, sempre tive muita Ó, dificuldade. ó, tô Mesma coisa. ligada, tô ligada. Pois é, pois é. Eu reprovei em sistemas estruturais, era uma matéria que eu odiava, passava assim, Parabéns. igual o diabo corre da cruz. Enfim, no terceiro ano, o que eu pensei? Eu pensei o seguinte, olha, eu quero muito ser um professor de História da Arquitetura. E eu quero trazer o melhor conteúdo para os meus alunos. Então, o que eu preciso fazer? Para mim ter uma boa formação, seria ideal que eu me mudasse do Brasil. Então, no terceiro ano, já comecei a correr atrás de cidadania italiana. Né? Eu sou Bah, casado, legal. Uhum. sim. Acho que você também, né? Pelo jeito aí, loirinha deve ter cidadania italiana, espanhola, alguma coisa nesse Eu tô sentido. tentando. É mais fácil se eu casar com o Matheus tirar e eu usar dele do que eu. Você dá o Que eu golpe. não. É mais fácil pra ele, por ser homem, inclusive, do que pra eu tirar. Mas a gente tá negociando isso. Não, eu também dei o golpe na minha esposa, porque a minha família é de Salamanca, na Espanha. E eu fui lá, fui atrás lá, né? Mas o que acontece é que a igrejinha católica tinha sido queimada, sempre acontece esse tipo de coisa. E aí não consegui por mim. Fui lá, consegui o certidão de batismo do meu avô, muito legal, conheci a história e tudo mais. Só que aí a minha esposa, o trisavô dela era italiano, a gente conseguiu. E aí, Vivi, a gente se mudou para Londres no ano de 2017. E estou aqui vivendo em Londres há Genial. 4 anos já. 4 anos Muito em bom. Londres, sabe? Morei na Excelente. Itália, 3 meses na Itália, morei em Roma, tive a oportunidade de visitar alguns países aqui já, uns 10, 11 países, porque aqui é barato, né? Aqui na Europa, se você vive aqui, é bem baratinho para Acessível. visitar. Então, acho que, em resumo, seria esse um pequeno resumo aí da minha história, Vivi. Genial, excelente. E aí, também, já deixando claro que a sua casa servirá de base para a gente gravar alguns documentários por aí, né? E temos que fazer um contrato com você e com a sua esposa para que ela nos autorize a montar uma base aí de equipamentos para que a gente possa gravar os documentários que a gente quer gravar de história da arte, certo? Ô, Né? Você bora! já estava no contrato assinado ali, assinado com sangue do dedinho mingo, a hora que a gente negociou, né? Então, você Pois é. Não, já foi negociado, mas muito se bem. você é do meu tipo, que vem pra cá e dorme no sofá e, cara, bora, entendeu? Bora fazer essas gravações Não, aí, tá eu te espero em certo já. Londres. Certo, valeu, tá certo já, já tá definido isso já. Ô, Bruno, eu sei que assim, a gente tinha combinado de falar diretamente da história da arquitetura, pensando na beleza, mas é que aquela foto que você mandou hoje quebrou, zerou minha internet. Então, antes de falar do tema da live, a gente tem que falar da foto, né? É que assim, eu não. É sério, meu dia, eu fiquei ansiosa com minha própria live, entendeu? Para poder te perguntar o que eu quero perguntar agora. Que eu não estava preparada para receber a foto do escritor. Quando eu vi ali a foto do escritor, eu escrevi na hora, me manda a foto que eu quero postar também, né? E tal. Bruno, como é que foi conhecer esse escritor? É sério, me conta isso, daí a gente vai falar da história da arte, daí a gente vai falar do próprio pensamento do escritor, mas isso aqui é bem coisa de tiete mesmo. Antes do conteúdo, como é que foi conhecer ele? Sim. Olha, eu sempre fui um grande fã do Roger Scruton. Eu trouxe alguns livros aqui para Londres até, né? Tem esse primeiro que eu li, Como Ser um Conservador. Também tem esse aqui que eu gosto bastante, que é a Estética da Arquitetura, Português de Portugal. E o clássico, né? Beleza. Eu sempre fui um grande fã dele. Descobri ele quando eu tinha mais ou menos 18 anos Mostrando os através... meus enquanto você está falando. Também separei alguns aqui que eu tenho que estavam mais perto. Mas pode continuar falando. Sim. Eu vou falando. Bom, ele tem muito livro, como vocês podem ver. A Vivi está mostrando alguns. É um escritor, assim, riquíssimo. Eu conheci o Scruton através do professor Olavo de Carvalho. E aí o que aconteceu foi o seguinte.
estava eu estudando, né? Eu fiz a minha pós... eu esqueci de falar. Eu fiz a minha pós-graduação aqui em Birkbeck, University of London, no centro de Londres. Então, eu sou pós-graduado em História da Arquitetura. Certo dia, eu estava indo para a faculdade, né? Eu estudo ali em King Cross, St. Pancras, bem no centro de Londres. E aí eu estava dando uma olhada no meu celular, muito interessado em fazer um curso do Roger Scruton presencial chamado Scrutopia. Não sei se já ouviu falar, mas antes dele falecer, ele fazia esse curso presencial, cerca de 950 na época, 1.000 libras. Você ia lá, ficava o final de semana com ele, e aí ele trazia algumas reflexões filosóficas, artísticas e tudo mais. Então, eu ia fazer esse curso. Tava com um desejo assim muito forte de fazer esse curso. E aí começou o coronavírus, todos esses problemas, né? E ele já tinha falecido antes também. Então, assim, foi muito rápido. Graças a Deus, o Roger Scruton, ele deixou muitos e muitos vídeos, muitas entrevistas. Então, a gente pode aproveitar esse legado não só por meio da literatura, mas também por meio das suas entrevistas, né? Certo. E aí eu queria fazer esse curso, Scrutopia, e aí fui lá no site do Roger Scruton e vi que ele ia dar uma palestra do lado da minha faculdade, em uma livraria chamada Waterstones. E aí, cara, 5 libras, pô, me matriculei na hora, né? E aí fui lá. Ele deu uma palestra sobre arte e música. Então, óbvio, não é um assunto assim que eu amo, eu não sou um grande conhecedor de música, mas, pô, se o Scruton estivesse lá para falar sobre a família dele, eu tava lá, não importa, né? Uhum. Então, cheguei lá, uma coisa assim, uma reuniãozinha bem simples dentro da livraria, um cara extremamente humilde, com um espírito assim grandioso, realmente, atendendo as pessoas com o maior Lorde, carinho, respondendo um as lorde pessoas, mesmo. exato, um lorde, respondendo as pessoas assim de uma maneira super educada, um ambiente muito humilde, sabe? Que algumas pessoas até poderiam falar assim, ah, eu não vou naquele lugar ali, né? Eu posso dar palestras em qualquer lugar do mundo e tal. E aí no final eu tive a oportunidade de chamar ele e conversar com ele ali, né? E a primeira coisa que eu falei foi o seguinte: então, obrigado pela palestra e tudo mais, amei, né? E tal. E eu falei assim: olha, o seu trabalho tem sido muito reconhecido no Brasil, né? E ele falou: olha, Você eu contou que realmente. era daqui? Oi? Você contou que era brasileiro? Falei que era brasileiro. Uhum. E aí tinha alguns jornalistas, tinha um americano lá fazendo uma entrevista com ele. E aí eu falei, olha, seu trabalho tem sido muito reconhecido no Brasil. Daí ele falou, olha, é verdade, eu tenho visto realmente alguns fãs brasileiros, né, por toda parte, e eles me perseguem em toda parte, num bom sentido, assim, né? Estão no Facebook, estão no Instagram, manda e-mail e tal, e todas essas coisas. E eu falei, olha, o seu trabalho começou a ser muito bem divulgado, principalmente pelos escritos do professor Olavo de Carvalho. Aí ele falou assim, olha, eu já ouvi falar desse cara, entendeu? Eu já ouvi falar desse cara e você não é a primeira pessoa que me está falando desse cara. E aí eu até pensei, pô, quem sabe um dia eles se encontram, né? E tudo mais. Só que o Scruton acabou falecendo por uma tragédia. Deixou um grande legado. O Scruton era Sir, né? Sir, para quem não sabe, é a Rainha Elizabeth II. Concede esse título todo ano no seu aniversário para algumas pessoas. E o Roger Scruton, obviamente, recebeu esse título de Sir. Um dos pais do conservadorismo no século XX, século XXI. Então, uma grande pessoa, uma grande alma. Eu devo muito a ele, assim, as coisas práticas que eu aprendi sobre essa percepção estética e uma aplicabilidade na realidade das coisas foi por ele, Bruno. Que na graduação em arte eu nunca tive uma aula sobre beleza, eu nunca tive uma aula sobre as belas artes, eu nunca tive uma aula de percepção sensível das coisas, nunca tive. Eu tive que me virar depois. E aí as coisas do Olavo foi o COF que me alcançou o Roger Scruton. É óbvio, depois fiz as artes do Belo, documentário As Artes do Belo, pensando no I Beauty Matter, né? Foi o meu protótipo, assim, né? Olhar para o I Beauty Matter foi o cerne, ali, a base para desenvolver as artes do Belo depois. Né? Então, nossa, gravei uma outra série mês passado com o professor Clístenes e o Marcos Bueira lá em Porto Alegre, também, mas óbvio que eu olho para o I Beauty Matter para produzir esses outros documentários sobre beleza. Então, o Scruton, olha, sério, tá no coração aqui, é ele que me dá envergadura para tudo. Pô, aí você quer falar, quer estudar um pouco sobre filosofia política, quem você vai ler? Você vai ler ele. Você quer aprender sobre conservadorismo, o Beabá, você vai ler quem? Você vai ler ele.
entendeu? Então, tipo, você transita ali por várias coisas. Olha, mas eu te agradeço muito por ter partilhado a foto e contar isso para mim é muito especial e sei que para os meus alunos também, sabe? Obrigada por dividir com a gente essa experiência aí, que é demais, assim, sensacional. E só para fechar essa babação aqui, para a gente começar a falar do conteúdo, hoje eu fui na faculdade do rito bizantino. Tem uma faculdade aqui em Curitiba que é do rito bizantino, dos padres basilianos, do rito bizantino, ucranianos. Mas ela é uma faculdade comum, aberta para o público em geral, né? Não só para quem estuda filosofia e teologia. Então, tem vários cursos de graduação e de pós-graduação. Aí eles estão organizando um evento, fui lá para me chamaram para ajudar, e o professor Teodoro falando que a gente sentiu muito a perda de uma historiadora aqui em Curitiba, sabe? Uma senhora de idade avançada já, que era uma Uhum. historiadora muito ativa, que era a professora Oksana. E ela foi a mãe da pesquisa da imigração ucraniana aqui. Bruno, você acredita que a mulher me morre sem deixar nenhum livro publicado? Eita, que E coisa. assim, todo mundo é apaixonado por ela. Todo mundo fala dela como se falasse de um doce, sabe? Todo mundo ama, é doente pela professora Oksana, sabe? Todo mundo que é da área da imigração é doente por ela. E assim, ela faleceu e não deixou um livro. E na hora eu lembrei do professor Olavo, como ele fala, né, que a gente precisa sistematizar os estudos. Não é só criar uma grande absorção intelectual e não produzir nada, não deixar nada, não adianta nada. Eu mesma, eu sei que o Thomas não está online agora, porque acho que está se matando com o estágio de terminar a faculdade, mas eu mesma treino o Thomas, de todos os cursos que eu dou, treino o Thomas. Porque se eu tiver algum problema rápido, o Thomas me substitui em alguma aula, sabe? Ele é meu assessor e trabalha comigo. Mas, assim, a gente precisa pensar numa continuidade para as coisas. Né? Graças a Deus, o Scruton deixou todo esse legado para que a gente possa aproveitar e ensinar os nossos alunos, né? E tudo. Mas a gente não pode contar com o acaso, né? A gente precisa entender isso que o Olavo fala, de instrumentalizar as coisas que a gente aprende. Então, montar artigos, montar livros, filmes, séries, entrevistas, vídeos gravados, das coisas que a gente se especializa, né, naquilo, Sem porque dúvida. é uma forma de deixar um legado, né, é uma forma de deixar frutos. Ainda bem que o Scruton fez isso, hoje eu passei o dia todo pensando nisso. Ainda bem que a gente tem os livros do Scruton, e você falou agora dos vídeos, das entrevistas, né? Isso é genial, é genial. Eu acho que assim, a nossa passagem nessa terra é muito rápida e assim, com tudo isso acontecendo, né, pode ser que no outro dia a gente já não exista. Então, qual é a nossa obra, né? Quando a gente morrer, qual vai ter sido o nosso legado? Então, é por isso que é importante você documentar. O próprio professor lá fala de você escrever pequenas notinhas, e essas notinhas podem se tornar artigos, e esses artigos podem se tornar livros. Então, de fato, isso é muito importante. Uma pena saber dessa notícia aí, dessa professora que realmente acabou falecendo sem deixar nenhum tipo de referência literária, né? Tipo, ela deixou, assim, artigos soltos, sabe? Ela não sistematizou as obras, assim, tipo, é muito triste, assim, sabe? Até eu mesma um dia eu vou tentar montar algum livro com o acervo dela, mas é um pouco difícil, né? É bom quando o próprio autor consegue organizar isso, né? Mas, Uhum. enfim. Mas, Bruno, Vamos lá. vamos entender, então, as coisas que a gente se propôs a falar aqui. O que você tem para comentar para nós? Eu sei que de modo muito superficial, porque a live não é um curso seu, não é sua comunidade lá no YouTube. Depois quero que você fale dela também, para as pessoas poderem participar dessas aulas, pegar esses materiais. Como eu te disse, eu mesma quero te pedir uma mentoria para uma questão depois da arquitetura. Mas como que a gente entende a beleza pela história da arte? Ali, ou como que a gente entende num resumo geral, uma percepção sensível da história da arte e os pontos em que a beleza mais se destaca ali. Depois a gente entende onde é que ela decai. Mas, de modo geral, o que, que a gente pode se familiarizar com a história da arquitetura? Uma coisa é eu falar sobre a história da arte, mas e a história da arquitetura de modo específico? Como que a gente pode entender essa percepção para o belo, essa percepção para a beleza por meio dos períodos? Olha, é muito boa a tua pergunta. E assim, a história da arquitetura é o amor da minha vida. Eu, assim, simplesmente amo falar sobre a história da arquitetura, eu amo estudar. Eu passo 3, 4 horas do meu dia, todo dia, realmente estudando. E eu vou focar aqui, o que eu pensei para nossa live aqui, Vivi? Eu pensei em fazer basicamente uma linha do tempo, começando desde a Mesopotâmia até mais ou menos ali o Renascimento, para a gente entender a beleza em cada um desses aspectos aí. E
A história da arquitetura, para quem não sabe, para quem está realmente começando nesse assunto, é uma subdivisão da história da arte. Então, basicamente na história da arte você tem a história da pintura, da escultura e também da arquitetura, obviamente. Então, a história da arquitetura seria essa subdivisão da história da arte. E a gente vê a história da arquitetura começando há muito e muito tempo atrás. A gente sabe, né, Vivi, que antes o homem era nômade. O homem vivia andando para lá e para cá, não tinha muito lugar para parar. E aí o que aconteceu? Ele achou um lugar ali onde ele tinha uma terra fértil, onde ele tinha ali água, onde ele tinha ali um lugar para ele plantar suas plantinhas e viver de subsistência. Aí ele se fixou nesse lugar. E a gente sabe que esse lugar é o Crescente Fértil, lá naquela região da Mesopotâmia lá. E aí o homem para de viver dentro das cavernas. É importante mencionar aqui que eu estou tratando de uma versão assim evolucionista da coisa, né? E aí o homem para de viver dentro das cavernas e começa a se estabelecer ali no Crescente Fértil, perto dos rios. O homem começa a criar suas cabaninhas, depois ele começa a criar os templos. A arquitetura sempre esteve ligada à religião, desde o seu início. Aqueles zigurates que a gente vê lá na Mesopotâmia era uma espécie de lembrete para os agricultores locais de que seus sacerdotes estavam intercedendo a seu favor. Os zigurates, quando a gente fala de Mesopotâmia, né, a gente sempre vê aquele formato meio que helicoidal. Só que aquela é uma ideia dos renascentistas. Os renascentistas costumam pintar os zigurates daquela forma helicoidal. Mas, na verdade, o zigurate teria uma forma mais quadrada. Ele teria uma base mais quadrada e seria uma espécie de torre escalonada com um altar no seu topo. Então, quando a gente olha para a Mesopotâmia, sabe, Vivi, o que eu começo a pensar é basicamente o seguinte. A gente vê o homem construindo, mas não só construindo, trazendo aspectos, assim, belos, muitas vezes, nesse tipo de arquitetura. Então, o homem lá, ele constrói uma casa, tá? E aí, dentro dessa casa, você precisa daquilo que a gente chama de esquadrias, portas e janelas. O homem poderia simplesmente colocar uma porta e deixar essa porta cumprindo a sua função de abrir e fechar, certo? Só que chega um determinado período da história que o homem pega e começa a esculpir essa porta. Por que que o homem começa a esculpir e criar desenhos nessa porta, Vivi? Será que a porta fica mais resistente? Não. Será que ela vai abrir mais? Será que ela vai abrir mais? Será que a porta, de certa forma, ela ganha uma elasticidade, ela se torna mais flexível, ela ganha alguma vantagem quando você esculpe aquela porta? Não, nenhuma Nada, não vantagem. muda a função nenhuma. Não, absolutamente nada. Então a gente vê que o homem sempre teve um interesse muito forte pela beleza. O homem precisa da beleza. Os modernistas, né, lá no século XX, vão, de certa forma, ignorar esse aspecto ornamentativo e decorativo, né, da arquitetura. Só que a gente vê isso acontecendo desde os tempos da Mesopotâmia. Vamos falar de um vaso aqui, né, Vi? O Ernest Fischer, no livro A Necessidade da Arte, fala sobre isso. O homem, em determinado tempo da história da humanidade, ele tinha lá um vaso, né, onde ele ia lá, pegava a água lá de baixo e trazia essa água pensando na ideia de futuro. Afinal, toda vez que ele precisasse beber água, ele descesse lá no rio, ele estava perdido. Então ele cria o vaso ali, e em um determinado período, quando esse vaso estava com a argila úmida, ele ia lá e fazia um desenhozinho. Para quê? Né? A gente repete a pergunta aqui, para quê? Será que o gosto da água mudaria? Não, não mudaria. Será que a resistência do vaso mudaria? Não, também não mudaria. A questão é a seguinte, né, Vivi? O homem sempre esteve interessado em criar coisas belas. A gente vai entrar nesse assunto do belo e tudo mais, discutir um pouco o que seria o belo, mas o homem sempre teve interesse por ornamentação, por decoração, porque isso cria uma espécie de identidade através do tempo. A gente vê o Robert Venturi, um arquiteto pós-moderno, falando sobre isso em um de seus livros ali, como por exemplo, Aprendendo com Las Vegas. Ele fala que muitas vezes a ornamentação que os modernistas ignoravam, ela cria uma identidade com o passado da pessoa. Então, sabe quando a gente vai num parquinho de diversão e a gente vê aquela roda gigante, toda decorada, aqueles cavalinhos ali andando? Para aquilo ali, para os modernistas seria um terror. Mas a gente consegue lembrar da nossa infância. A gente consegue, de certa forma, olhar para aquela decoração, para aquele tipo de ornamentação e criar relações com o passado. Então a gente pode começar falando sobre isso, sabe? Eu acho que começar pela Mesopotâmia realmente é uma parte muito interessante. Vocês podem pesquisar aí, a galera que está assistindo a live, o portal de Ishtar, que ficava em Babilônia.
Você vê ali aqueles muros completamente decorados com leões alados. Você vê aqueles muros completamente decorados ali com lápis lazuli, que era uma pedra assim raríssima, encontrada apenas no Chile e nas regiões da Mesopotâmia. Difícil, né, de achar. Exato, O lápis azul, né, vinha lá do Afeganistão e tal. Tipo, ah, exatamente. Então, você vê esse interesse, né, pela ornamentação, pela decoração, não só acontecendo na Renascença, que a gente vai entrar na Idade Média, mas desde que a arquitetura teve o seu início na Mesopotâmia. Eu acho que a gente pode realmente começar esse debate falando sobre isso, porque muitas pessoas, né, elas podem pensar o seguinte, ó, essas pessoas que falam sobre o belo, né, só sabem falar sobre o belo e tudo mais, na verdade estão mais por fora que arco de barril, né? A gente precisa realmente olhar para as coisas de uma maneira subjetiva, de uma maneira relativa e tudo mais. Só que a gente vai vendo por meio da história que não foi assim, né? O homem sempre teve um interesse fora a funcionalidade por trás da ornamentação, por trás da decoração. sabe, Bruno, por isso que eu ligo tanto, ligo, acho que talvez seja a palavra certa, com essa linha acadêmica que quer destruir a história da arte, sabe? Jogar fora a história da arte. O curso da graduação, um dia eu me formei, é, o pessoal tá pedindo para eu desligar os comentários, mas eu gosto que o pessoal vá interagindo aqui, vá perguntando as coisas e dando as suas impressões do que a gente está falando. Então, depois, quando vocês quiserem ver se tem os comentários, vocês vão acessar lá o meu YouTube, que a live vai ficar salva lá, e lá ela vai ficar sem os comentários aparecendo na tela. Agora, para a gente é importante medindo como é que vocês estão recebendo as coisas que a gente está falando, tá? Então, depois vocês veem a cara do Bruno sem comentário lá no YouTube. Agora, segurem a onda aí que a gente mantém por aqui. Mas estava falando, Bruno, o meu curso, o curso onde eu estudei aqui no Brasil e outros cursos estão adotando um currículo pós-moderno, sabe? De ensino, assim, na graduação. E aí eles jogam fora a história da arte, jogam fora os períodos da história da arte. Porque daí tudo que vale é só a arte pós-moderna, sabe? Nem a arte moderna já não é tão considerada quanto a pós-moderna. E aí jogar fora toda essa riqueza que você está falando, entendeu? Isso é muito grave, Bruno, é uma desonestidade intelectual muito grande, é um roubo moral aprovar um currículo desse, entende? Jogar fora isso porque o que vale é só a arte contemporânea, a arte pós-moderna. Sim. Pô, eu acho assim que nenhum estudante de arte, nem um acadêmico, quanto um autodidata, assim, que está fazendo agora essa formação por sua conta e tal, nenhum estudante de arte, nenhum pesquisador de arte pode aceitar isso, sabe? Pode aceitar isso de jogar fora toda a riqueza da história da arte por um relativismo moral. Não, não dá para Sabe qual que é o aceitar isso, problema? gente. Sabe qual que é o problema, Vivi? Eu vejo você falando e eu começo a pensar. Primeiramente, parabéns por aquele documentário As Artes do Belo. Eu assisti aquela série de vídeos fantástica. Super recomendo para quem está assistindo a live aqui, meus seguidores, assistirem essa série de vídeos. O problema é o seguinte, né, Vivi? Eu sempre costumo dizer isso. Não existe arquitetura antiga nem arquitetura nova. O que existe é a boa e a má arquitetura, né? A gente consegue ver, por exemplo, a má arquitetura na Idade Média. Tá? A gente consegue ver, por exemplo, a Catedral de Beauvoir, que desabou, né? A estrutura da Catedral de Beauvoir foi feita de uma maneira assim, muito de uma forma muito compromissada, né? Porque naquela época as cidades francesas estavam numa briga realmente por construir as catedrais altas e tudo mais. Então, você vê uma arquitetura péssima no Renascimento, você vê uma arquitetura péssima no modernismo, só que, por outro lado, você consegue ver obras magníficas em todos os períodos, né? Eu sempre costumo dar o exemplo aqui do Frank Lloyd Wright. Eu adoro as obras do Frank Lloyd Wright, adoro a Casa da Cascata, não sei se você já teve a oportunidade de estudar esse edifício, tá? Anota aí a galera aí que está assistindo a live, Casa da Cascata do Frank Lloyd Wright. Uma obra assim fenomenal. Eu vejo assim, Vivi, sabe qual é o problema? Eu vejo que, de certa forma, existe um interesse muito forte dos conservadores na arte, na arquitetura. Só que, em que momento você entra em debate com uma pessoa que é, vamos colocar assim, mais, né, progressista? Vamos usar esse termo aqui. Em que momento que você começa um debate com um progressista? No momento em que você faz uma crítica sem pé nem cabeça. As pessoas aí fora, elas estão assim, querendo te ouvir.
Mas se você fala que a arquitetura de uma pessoa deve ser desconsiderada simplesmente porque ela fez tal obra, ela era de tal jeito, você não vai convencer essas pessoas, sabe? Então, o que eu paro para pensar nesse momento, quando a gente está conversando aqui, é basicamente o seguinte: nós precisamos compreender os estilos, nós precisamos saber como criticar esses estilos. A arquitetura moderna, por exemplo, não é? Tem os seus altos e baixos, e tem uma crítica muito interessante sobre a arquitetura moderna, que é o pós-modernismo. Para quem não sabe, o pós-modernismo na arquitetura é totalmente diferente do pós-modernismo na arte. Tá? Porque tem uma galera que fala assim: eu odeio a arquitetura moderna e odeio a arquitetura pós-moderna. Peraí, mas o pós-modernismo é a crítica à arquitetura moderna. Então, como que você pode odiar a arquitetura moderna e o pós-modernismo? Na arquitetura, o pós-modernismo é a crítica à arquitetura moderna. É justamente no pós-modernismo que a gente estuda como criticar de maneira correta os edifícios modernos. Você vai ter Jane Jacobs, você vai ter Robert Venturi, Kenneth Frampton, pessoas que trouxeram críticas assim, muito interessantes que podem ser usadas por nós de maneira adequada. Então, o problema da arte, só para a gente voltar ao assunto aqui, a gente vai falando muita coisa e vai entrando aqui e ali, né? Vamos Vai ficar, indo, tá tudo bem. vamos ficar no foco aí Continua. da aula. Mas o problema vamos colocar assim, quase que dessa ditadura que existe no século XXI, né, de arte contemporânea, e fazer com que você aceite isso goela abaixo, é que as pessoas tiram, de certa forma, vamos colocar assim, o seu direito de julgar um objeto artístico. E se você não pode julgar um objeto artístico, qualquer coisa pode ser considerada arte, qualquer pessoa pode ser considerado artista. Então, qual que é a função dessas premiações de arte nesse sentido? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Porque se você não pode julgar uma obra de arte, nem criticar essa obra de arte, se esse direito é tirado de você, as próprias premiações artísticas, como o Prêmio Turner aqui na Inglaterra, perdem completamente o sentido. Então a gente tem problemas sérios com isso. Né? Total. E aí, pra gente, Bruno, dentro da história da arte, pensando nas linguagens visuais, principalmente, tem aquela coisa assim, vamos ensinar a retomada da beleza, você parte do Renascimento ali. Você não olha para a beleza que rolou na Idade Média, para a arte dos primeiros cristãos, para o Império Bizantino. Difícil quem se atenta para a beleza nesses pontos. Bem que ficam idealizando, assim, só o Renascimento e tal. A gente entende que a Antiguidade Clássica, ela foi o primor da beleza dentro da história da arte. Ok, mas assim, é uma hipervalorização do Renascimento, sabe? Em detrimento de outras coisas. Você vê até o neoclássico foi uma tentativa ali de voltar para a beleza da antiguidade clássica, ok? Mas as pessoas ficam por ali. Ok, também tiveram os artistas que foram expoentes nisso. O próprio Michelangelo, que é meu artista preferido, está ali arrasando, fazendo as coisas. Mas não é só isso. Né? Existe a beleza nos outros períodos. As pessoas não entendem, por exemplo, o exagero do barroco. Por que que ele é assim? Ele tem um motivo para ser exagerado, ele tem um motivo, né, para ser forte, para ter contraste. Existia uma discussão social naquele tempo e a arte ela vai só tentar ajudar no meio daquela coisa toda do seu tempo, né? Mas as pessoas idealizam, acho que supervalorizam, superestimam, sabe? Renascimento para pensar na beleza e se esquecem de olhar para a realidade de cada período, entende? Uhum, Queria que sem você dúvida. comentasse um pouco disso e depois quero chegar na parte de onde é que a coisa decai, sabe? Tudo. Uhum. Não, você citou a Idade Média. Vamos bater um papo agora sobre a Idade Média, né? A gente poderia falar aqui sobre Egito, né? Depois a Mesopotâmia, Grécia, Roma, mas a gente não tem todo o tempo, né? A gente pode voltar sobre isso daqui a pouco. Mas a arquitetura na Idade Média. Vamos falar sobre a arquitetura na Idade Média e beleza. Onde a gente consegue encontrar beleza nessa arquitetura medieval? Em primeiro lugar, né? É sempre importante dizer que muita gente a gente sempre vê no ensino fundamental, no ensino médio, Idade Média como esse período de trevas. Veja, quando você entende ali o que foi a Idade Média, né, esse período ali de 476 até o início do Renascimento ali, com o fim do Império Romano até o início do Renascimento, você tem um período gigante. Você tem um período de quase 1000 anos. Então, é óbvio que dentro de um período de 1000 anos você vai ter guerras, você vai ter peste, você vai ter problemas. Só que não houve apenas problemas na Idade Média. Assim, tem até aquele livro, né, do Como a Igreja Católica Construiu a Civilização, do Thomas Woods. Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental.
que é muito interessante. Ali o Thomas Woods vai mostrar que as universidades começam na Idade Média com cursos de teologia, né? Você tem o desenvolvimento da escolástica naquele período. Quais são as primeiras universidades? Todas essas que a gente vê aqui na Europa. Bolonha, na Itália, Coimbra, em Portugal. A gente pode citar Oxford e Cambridge, aqui na Inglaterra. Todas essas faculdades que começam dentro dos monastérios com cursos de teologia. A gente pode falar da caridade na Idade Média. A gente pode falar do desenvolvimento dos hospitais, que realmente começaram de uma maneira muito forte. E, obviamente, arte e arquitetura. Tem uma galera que fala o seguinte, né, Vivi? Né, o Vasari, por exemplo, ele não gostava das catedrais medievais, né? O Giorgio Vasari, que escreveu A Vida dos Artistas, o clássico sobre a vida dos artistas, uma bíblia desse tamanho. Ele não gostava da Idade Média, tanto é que ele vai bolar esse termo gótico, né? Para a arquitetura gótica, muito baseado nos godos, naquelas tribos bárbaras, chucras, que não tinham cultura. Só que quem é o grande mecenas do Renascimento? Quem que é o grande mecenas do Renascimento? A igreja. A igreja é o grande mecenas do Renascimento. Então a galera fala assim, o Renascimento, você teve um rompimento ali total com a igreja. Não, a igreja continua sendo o principal mecenas do Renascimento. Tá? Quem que é, de certa forma, a entidade que vai patrocinar as obras de Michelangelo, as obras de Brunelleschi, o Domo de Brunelleschi em Santa Maria del Fiore? Quem que é a entidade que vai patrocinar aquelas primeiras obras que dão início do Renascimento ali, de Giotto, por exemplo? É a igreja, sabe? Então, esse período, quando a gente fala de arte e arquitetura, foi um período de luz, sabe? Sem sombra de dúvida alguma. A gente pode estar aqui, né, em termos assim de técnica, os arcobotantes e contrafortes, apoiando as paredes de modo que essas paredes consigam receber, né, o peso que vem da abóbada ogival, que era assim muito pesada. O que acontecia, né, Vivi? Só para explicar para a galera aqui. O que acontecia no passado, ali no românico? Você tinha aquela abóbada de berço, semicircular, onde você tinha um peso absurdo sendo descarregado sobre as paredes. Então você tem todas aquelas forças de tração e compressão sendo descarregadas naquelas paredes que forçam elas para fora. E aí, para você suportar aquelas abóbadas de berço, você precisava de paredes extremamente grossas. Então, no românico, você vai ter essas paredes muito e muito grossas. É por isso que as aberturas são bem pequenininhas. Por quê? Porque a parede ela cumpre uma função estrutural na edificação. Você não pode criar grandes aberturas, né, como a gente vai ver os vitrais medievais no período românico, porque as paredes elas cumprem essa função estrutural na edificação. Então, mesmo quando você tem aquelas aberturas, mal entra um raio de sol ali dentro das igrejas românicas, né? Realmente as igrejas românicas são bem escuras. Só que quando a gente chega no gótico, quando a gente chega na Idade Média, pode falar. As estruturas ali românicas também eram mais esparramadas, né? Era uma coisa mais horizontal, assim, né? Elas eram mais baixas, né? Vamos falar assim, mais esparramadas. Tem uma mudança aí nessa estrutura que você vai explicar agora, né? Elas deixam de ser, né, mais esparramadas, elas têm uma estrutura mais esguia. Exato, muito bem colocado, exato. O arco ogival é essa técnica que vai fazer com que essas igrejas, né, vamos colocar assim, cheguem com essa verticalização muito interessante na Idade Média. E quem é o responsável por tudo isso é um abade, o abade Suger, que ele vai pegar aquela igreja de Saint-Denis, no norte de Paris, em 1144, vai fazer uma reforma nela e vai fazer com que ela seja a primeira igreja gótica da história. O que o abade Suger ele faz, né, Vivi? A gente sabe. Ele coloca arcobotantes, que são essas estruturas verticais, meio que diagonais, e os contrafortes, que são esses pilares, suportando as paredes. Como uma espécie de mão de apoio, né? Ó, eu estou aqui para ajudar as paredes a receberem esse peso que vem da cúpula, da abóbada, perdão. Então, o que acontece? Uma vez que você tem os arcobotantes e contrafortes ajudando, não é, as paredes a suportar esse peso que vem da abóbada, você pode fazer com que essas paredes tenham mais aberturas. O raciocínio é simples. Uma vez que as paredes elas deixam de cumprir essa função estrutural preponderante na obra, você pode criar grandes aberturas. E é aí que você vai ter os chamados vitrais medievais, trazendo muita e muita luz ali por meio dos clerestórios, aquela parte que fica na parte superior da edificação da igreja. Muita e muita luz realmente para as igrejas medievais, né? São Boaventura vai falar que a luz
São Boaventura, um filósofo ali medieval, vai falar que a luz realmente é um componente que a gente consegue ver a pessoa de Cristo. Cristo, ele dizia, eu sou a luz do mundo, Forte. não é verdade? Que forte, né? Pois é. Forte isso, né? Então, você sabe melhor do que eu sobre isso, né, Vivi? Você sabe do simbolismo que existem nas igrejas medievais. Você sabe da função pedagógica dessas igrejas medievais, não é? Então, você vê ali esses vitrais, eles não serviam apenas, né, tendo essa função primária de trazer luz para dentro da edificação, mas também, por meio dos vitrais, os iletrados, eles eram educados, né? Então, você tinha ali, no primeiro vitral, a Virgem Maria dando a luz. Depois, no segundo vitral, o Cristo crescendo em sabedoria, em graça, brincando com as crianças. No terceiro vitral, ele sendo batizado. Depois, o Cristo sendo morto, ressuscitado. Então, as pessoas, elas olhavam, muitas vezes elas não compreendiam a missa em latim, mas olhavam aqueles vitrais e, de certa forma, conseguiam compreender. Eles, vamos colocar assim, alcançavam a graça justamente por meio daquele tipo de arte. Conseguiam meditar os mistérios da vida de Cristo, né? Conseguiam entender as passagens da vida de Cristo por ali. E duas coisas assim bem práticas que me chamam muita atenção nos vitrais góticos. Acho que eu passaria um ano fazendo live só sobre a Idade Média, sabe? É o meu período preferido assim na arte. Mas duas coisas bem funcionais assim e belas dentro da arquitetura aí são, imagina só, gente, todas as igrejas românicas totalmente escuras, como o Bruno falou, com pouca entrada de luz lá dentro. De repente, você vê as igrejas góticas como os vitrais, e não só a luz, vitrais coloridos. E aí você vê uma igreja que era totalmente escura, só tinha os pontos de vela lá acesos. De repente, passa a ser uma igreja colorida por meio dos vitrais, gente. Vocês estão entendendo isso? Porque aí os vitrais vão por meio da luz do sol, vão projetar cores nas paredes. Além de luz, é projetar cor. Gente, isso é... E a outra coisa, Bruno, que também me chama a atenção nos vitrais, são os pontos estratégicos. Né? Por exemplo, a rosácea, que é o vitral em forma de uma rosa, em forma de uma flor, né? Arredondado, que fica num ponto estratégico ou atrás do altar, da cúpula central, né, do altar, né? Então fica nas costas do padre, ou fica na porta de entrada, em cima, assim, em cima da porta de entrada. Geralmente fica nesses lugares. Quando a luz entra na rosácea ou em algum vitral específico, se essa missa tem os horários específicos, lá, sei lá, meio-dia, 3 horas da tarde, a luz que passa por ali, num horário específico do dia, vai dar num ponto estratégico do padre celebrando a missa, consagrando a hóstia. Então, além da hóstia, não falou de Cristo, né? O padre em persona Christi, mas o Cristo está ali presente. O Cristo é a luz do mundo. Então, a luz vai passar no padre, ou a luz vai passar na hóstia que está sendo consagrada, ou então vai ser um vitral que vai conectar ao reflexo da luz em cima da imagem do santo padroeiro daquela igreja. Então vai ter lá um altar dedicado para o santo, que é o padroeiro da igreja, como é que chama? Que a igreja é dedicada para aquele santo, né? Ou para Nossa Senhora, ou para São Benedito, para algum outro santo lá importante da época. E a luz daquele vitral também vai refletir direto naquela imagem. Gente, isso é genial. A gente está falando de Idade Média. Isso é genial. Genial. Recurso pictórico pela cor do vidro e recurso de luz estratégico. Genial. Muito, muito bem colocado por você. Principalmente quando você fala que esses vitrais eram projetados de maneira estratégica. Porque, veja, vamos colocar, a Ô, Bruno, Upside. só deixa eu pedir bênção pro padre Leandro, que está online aqui. Bênção, padre. Ele entrou aqui, tá dizendo oi, parabéns pela live, obrigada. Oi, pessoal, a Renata tá aqui, a Pri, a Tô Salete, vendo a galera aí. o André entrou aí também. Oi, pessoal, fiquem firmes aí, vamos lá. Boa, boa, é isso aí. Desculpa, Bruno, mas é que tem que dar A live esse só oi fica aqui. viva com a galera, com o pessoal aí, é isso aí. É, Show. Não, de tá. fato, quando a gente estava falando da posição estratégica dos vitrais, né? Você tem, por exemplo, o vitral naquela parte de trás da igreja, na upside, que ficava sempre voltado a leste. Por quê?
o sol nasce a leste e se põe a oeste. Tanto é que quando a gente projeta uma casa, a gente sempre tenta, né, na medida do possível, fazer com que os quartos sejam virados a leste para pegar justamente aquele sol da manhã. Então, o fundo das igrejas, na maior parte das vezes, era virado para leste para pegar aquele sol da manhã, de modo que na missa do domingo de manhã, você conseguia ali ter aquela luz, aquela iluminação, o nascer do sol sendo refletido nas costas do padre, né? E vindo até as pessoas de uma maneira assim magnífica. Então, como São Boaventura costumava dizer, você vê Cristo por meio dessa iluminação que existe nas igrejas góticas, nas igrejas medievais. Essas pessoas, né, Vivi, eram pessoas assim de grande sabedoria. Você tinha gerações de famílias construindo essas igrejas, né? Algumas igrejas, como a Catedral de Colônia, por exemplo, demoraram 400, 500, 600 anos para serem construídas. Enquanto que um edifício hoje em dia... Mateus contou que Mateus, meu namorado, contou que a Catedral de Milão, ele morou em Milão, né? A Catedral de Milão levou 800 anos para ficar pronta. Você tá doido? 800 anos. Olha, existem algumas catedrais que realmente demoraram muito e muito tempo para serem construídas, de fato. Então, Colônia, por exemplo, né, citei aqui, é um desses exemplos. Tive a oportunidade de ver a Catedral de Milão. Possivelmente não é o Duomo que ele está falando, porque o Duomo é uma igreja neogótica, mas existem várias igrejas espalhadas por toda a Itália que realmente demoraram esse período para serem construídas. Muito e muito tempo. Então, veja, você consegue ver a beleza nessas catedrais. A beleza está de maneira explícita na Idade Média, assim como esteve na Grécia Antiga, assim como esteve no Renascimento. Na Grécia Antiga, vamos falar sobre a Grécia Antiga aqui, né, Vitor? A gente não falou muita coisa sobre a Grécia e é um período muito importante. Veja, na Grécia Antiga, o Parthenon, não é? O Jonathan Glancy, no livro História da Arquitetura, vai dizer que as colunas do Parthenon são uma representação do próprio povo ateniense. O Parthenon, quando a gente olha para a história do Parthenon, né, Vivi, é uma história assim belíssima. É uma história magnífica. Por quê? Você tem o Parthenon começando lá no sexto século antes de Cristo, na época de Péricles, durante aquela época que a Grécia estava enriquecendo, né? Os gregos eram muito tretados com os persas. E no momento que Péricles vence os persas, ele começa a fazer com que esses edifícios sejam transformados em pedra, porque antes os edifícios gregos eram feitos em madeira. E aí o que acontece ali é que o Parthenon é construído de uma maneira brilhante, todo colorido, né? O Parthenon tinha um visual muito diferente daquilo que a gente vê hoje. E aí você tem uma história assim belíssima, desde a sua construção até os dias de hoje. Porque, ó, o Parthenon passou por guerras, muitas guerras mesmo. Porque naquele tempo, né, Vivi, a gente falando da Grécia Antiga, a Grécia nunca foi um império. A Grécia sempre teve cidades autônomas, cidades independentes, cidades que muitas vezes até brigavam entre si, como Atenas e Esparta. Então, você teve várias guerras ali em Atenas que danificaram o Parthenon. Depois você tem terremotos, né? Você tem problemas naturais acontecendo ali no Parthenon. Na Idade Média, os turcos otomanos vão dominar o Parthenon e fazer do Parthenon uma espécie de armazém de pólvora. Os venezianos, que eram brigados com os turcos otomanos, chegam ali, bombardeiam o Parthenon cheio de pólvora. Óbvio que isso não ia dar certo, né? Óbvio que isso Óbvio, não ia né? dar Que isso certo. não ia dar certo, Tinha que ser né? os muçulmanos, né? Para não dar esse valor aí na arquitetura ocidental. Mas aí o que acontece daqui a pouco alguém vai me chamar de xenofóbico aqui, do jeito que tá o mundo hoje. Mas enfim. Bom, não, isso não é bom. O Instagram pega e bloqueia nossas duas contas aí. Não. Bom, mas o que acontece é basicamente o seguinte: o parque não explode. Só que, mesmo depois de tudo isso, o parque não continua lá. Firme e forte no alto da Acrópole Ateniense, com uma própria representação da civilização ocidental. Sabe? Uma própria representação de toda essa resistência com relação ao tempo. Né? Sempre quando você fala sobre civilização ocidental, tá lá a foto do Parthenon, né? Representando. Por que o Parthenon é tão importante, né, Vitor? Por que o Parthenon se tornou um clássico da arquitetura? Porque ele conseguiu penetrar no inconsciente coletivo. O Parthenon, já falei aqui, né, o Jonathan Glancy fala que as próprias colunas é uma representação da sociedade ateniense. Ou seja, o Parthenon ele conversa com as pessoas. A arquitetura grega era voltada para as pessoas. Protágoras costumava dizer que o homem é o centro de todas as coisas. Assim era a arquitetura grega, assim era pensada a arquitetura grega. Por que os edifícios brutalistas, por exemplo, do pós-guerra,
não conseguem sobreviver ao tempo, a não ser que eles sejam tombados. Essa é a única maneira desses edifícios sobreviver. O que acontece é basicamente o seguinte: esses edifícios não conversam com o ser humano. Eles não falam com o ser humano. Le Corbusier costumava dizer que a arquitetura deve ser uma máquina para se viver dentro. A casa deve ser uma máquina para se viver dentro. Ou seja, você está projetando para máquinas, você está fazendo uma arquitetura que não conversa com o ser humano, não tem relação com o ser humano. Aqui na Inglaterra, você tem, por exemplo, o caso da biblioteca de Birmingham, que foi demolida em questão de alguns anos. Por quê? Porque isso não faz a diferença na vida das pessoas. Não consegue penetrar no inconsciente coletivo das pessoas. Sabe? Não penetra de maneira vertical na sociedade, como dizia Otto Maria Carpo quando ele fala de literatura. Então, é óbvio que esses edifícios vão ser demolidos em questão de 30, 40, 50 anos, enquanto que o Parthenon, enquanto que a Catedral de Santa Sofia, atual Istambul, que ficava na antiga Constantinopla, permanecem. A função muda dessas edificações, só que elas permanecem com o tempo. Quando você cria edifícios apenas com uma função determinada, você pode simplesmente demolir aqueles edifícios em questão de 30, 40 anos e pronto, constrói outro ali de pré-moldado, de concreto pré-moldado e já era. Entende? Não é só Então, isso, né? a nossa arquitetura, eu vejo que ela está em risco. O belo, a beleza na arquitetura está em risco. Por quê? Porque, Vivi, é importante aqui, eu sempre digo isso, tá? Você vai ver no meu Instagram eu falando sobre arquitetura moderna, eu falando sobre brutalismo, porque eu sou professor de história da arquitetura. A minha função é descrever os fatos históricos da maneira que eles aconteceram para os meus alunos. Porque se eu for falar daquilo que eu gosto, não faz sentido a minha profissão de professor, né? Mas existem pontos muito interessantes da arquitetura moderna que a gente precisa mencionar. Só que o side effect, né, o lado negativo, vamos colocar assim, da arquitetura moderna, é justamente a construção desses edifícios em grande escala, absolutamente funcionais. A gente sabe que o brutalismo ele surge com uma função, a gente precisa mencionar isso aqui. Afinal, no pós-guerra, França, Alemanha estavam um caos, né? Então, quando Le Corbusier propõe lá a Unité d'Habitation, o primeiro edifício brutalista da história, ele estava construindo algo que precisava ser rápido, né? O governo francês não tinha condições de criar edifícios clássicos com capitéis coríntios ali. Não tinha tempo. Então, o brutalismo na Europa surge por meio de uma necessidade. Só que aí o que acontece é que ele chega no Brasil não por uma necessidade, mas como um estilo. Principalmente na mão do Vila Nova Artigas. Cara, o Brasil consegue estragar tudo, velho. Então, por aí a gente vai, né, Vivi? Eu acho que a gente tem conseguido aqui trazer para as pessoas essa ideia de que o belo ele precisa permanecer na nossa sociedade, porque é por meio dele que a gente tem esse processo de catarse que falava Aristóteles. É por meio do belo que todos esses nossos sentimentos, os nossos medos, as nossas aflições são purificadas. Quando a gente olha, né, vamos colocar ali o êxtase de Santa Teresa do Bernini, né, em Roma, você vê lá como Santa Teresa, de certa forma, ela teve aquela experiência que, por meio da escultura, foi muito bem representada. A gente não consegue ter essa mesma sensação por meio da literatura. Santa Teresa escreveu aquele êxtase, só que quando você está lendo e quando você vê a escultura, o negócio é diferente, entendeu? Você consegue ter uma experiência muito mais interessante que você não teria na sua vida. A nossa vida é muito curta. Então, a escultura, a pintura e a arquitetura, muitas vezes, elas trazem para a gente experiências que a gente não teria oportunidade de viver. Né? Genial. Então, Força muito forte. acho que é por aí que a gente consegue traçar esses assuntos assim relacionados ao belo na arquitetura. Né? E eu quero falar da unidade dessas linguagens artísticas. Eu quero fazer um comentário antes da última vez que eu fui para Roma. Eu fiquei esperando minha amiga se aprontar para eu poder. Minha amiga freira lá na casa dela, para a gente poder sair, né? Para ela me levar nos lugares. E eu fiquei na porta, sabe? Na porta. Tava frio e tal, tava encostado assim na porta. Que eu inventei assim de olhar, sabe? Abrir e fechar a porta, tipo, brincando assim, né? Eu vim fechando a porta. Bruno, eu me assustei da espessura da parede, sabe? Então, eu acho assim que a parede ela devia ter uns 40 centímetros ou 50 centímetros de espessura, sabe? A parede, entendeu? Que a porta me permitia ver aquilo, né? Pela porta, que era de madeira normal, eu via a espessura da parede, sabe? Tempo que não sei se dava 3 palmos ali, sabe? Tipo, 3 palmos corridos a espessura da parede.
Eu fiquei pensando, imagina demolir isso, né? Imagina ter que construir outra casa, ter que. Não era uma casa assim, todas as casas, as igrejas são assim, ok, tem a coisa do frio, tudo, mas você já conseguiu imaginar uma coisa dessa aqui no Brasil? Tipo, a outra amiga minha que tem a casa, e que eu fico na casa dela hospedado quando vou, é uma casa à beira do mar na Espanha, assim, Santiago de Compostela. As paredes também têm essa espessura e são de pedra, pedra, pedra. Não é cimento, não é outra coisa, é pedra. Pedra. A casa que ela vive é de pedra. Na beira do mar, assim, é pedra, pedra. Então, você fica pensando, né, a funcionalidade das coisas, o sentido de construir um lar, o sentido daquilo de ser um forte. Então, isso, essa instabilidade afetiva, conjugal, que se forma hoje na contemporaneidade, ela passa por tudo meio descartável, né? Igual a época que eu fiz segunda-feira com o Rafael Ávila, a gente falou de pensar a beleza na construção do lar. Então, hoje se parte de um aspecto muito superficial, muito descartável, muito frágil, né? E aí você olha para umas paredes de 40 centímetros e fica pensando, né? Era uma envergadura mais forte, aquilo era feito para durar, né? Aquilo era feito para durar, para aguentar os ataques, para aguentar guerras, para aguentar bombardeios. E o que viver, o que uma família que se forma num lugar desses também ganha, sabe, com isso. Ganha o mesmo aspecto que é essa fortaleza, essa força, né? Essa resistência. Na construção do lar é meio que se tem essa prontidão, essa coisa descartável, meio que as pessoas ali vivem numa atmosfera descartável também. Isso é um pouco pesado, né? Pesado e triste, assim, um pouco para pensar. E o que eu queria te perguntar, assim, Bruno, na sua opinião, onde é que, pensando na estética mesmo, na aparência das construções, onde é que está o declínio da coisa toda, na sua opinião? Onde é que a coisa desanda? Onde é que a beleza se perde dentro da história da arquitetura? Ok, boa pergunta. Então vamos lá. A primeira dica que eu daria para todas as pessoas aqui, como você tem um público mais conservador, é o seguinte: nós precisamos aprender a dialogar com as pessoas de uma maneira realmente eficiente e correta. Porque, olha, quando você analisa os 5 pontos de Le Corbusier, publicados em 1927 na revista L'Esprit Nouveau, você vê coisas ali muito interessantes. Coisas muito, muito boas que, assim, Le Corbusier deixou um legado muito interessante quando ele publicou os 5 pontos. Quais são os 5 pontos? Pilotis, planta livre, janela em fita, terraço-jardim e a fachada livre. Então, você vê algumas técnicas assim que a gente usa até os dias de hoje. Tá? Então, por exemplo, quando uma edificação é sustentada apenas por um pilotis e uma laje, o arquiteto consegue ter uma liberdade para trabalhar os móveis, o mobiliário, o layout daquela edificação de uma maneira muito mais facilitada. O terraço jardim, você usar basicamente ali, né, essa parte de cima da edificação para você criar uma espécie de convívio social, qualquer coisa ali também é graças ao advento do concreto no final do século XIX. Então, assim, nós precisamos saber fazer boas críticas ao modernismo. Existem críticas e elas devem ser feitas, sem dúvida alguma. Mas não adianta olhar para uma pessoa e começar a gritar comunista, porque, cara, dessa forma você não vai realmente se aproximar dessas pessoas. E essas pessoas estão dispostas a ouvir desde que você tenha bons argumentos. Eu já dei a dica aqui para os bons argumentos com relação à arquitetura moderna. É no pós-modernismo. Você precisa da pós-modernismo. Então, eu vejo esse declínio, Vivi, sabe, da estética relacionada à arquitetura, da beleza relacionada à arquitetura, principalmente a partir da Revolução Industrial. Do início da industrialização, né, a partir ali desse início do século XIX, ali a partir de 1810, 1820, 1830, e chega assim de maneira muito forte no início do século XX. Tá? Ali você tem um interesse econômico começando a, de certa forma, se sobressair com relação ao belo. Porque para você construir um capitel na ordem coríntia, né, você vê lá na região da Toscana, você vê na região da Sicília, alguns escultores até hoje trabalhando capitéis na ordem coríntia, com aquelas folhas de acanto. Isso pode demorar meses, ok? As pessoas hoje em dia, elas não estão interessadas muitas vezes em esperar esse tempo todo, não estão interessadas em pagar por uma mão de obra qualificada específica.
elas visam muito esse lucro quase que doentio, não é? O Robert Moses, por exemplo, fazia isso. Né? Você vai ter o Robert Moses ali na região de Manhattan, depois da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1960, querendo construir vários edifícios assim, que são edifícios formados apenas por laje, pilotis e cortinas de vidro. Essa é a estrutura básica do edifício. Por quê? Porque isso é muito rápido, isso é muito fácil e barato de ser construído. Tá? E aí, esse é o lado negativo do modernismo, porque o modernismo ele propõe essas técnicas, só que não necessariamente você precisa pegar essas técnicas, os 5 pontos de Le Corbusier, e usar isso de uma maneira errada, de uma maneira mal feita. Você tem grandes arquitetos modernos, que eu gosto bastante, como no caso do próprio Frank Lloyd Wright, nos Estados Unidos, e toda a sua arquitetura orgânica. Você tem algumas obras muito interessantes de Zanini Caldas, que não entra muito bem dentro desse modernismo, só que no mobiliário cria obras ali muito interessantes. Então, eu vejo que a beleza começou a cair a partir desse ponto de vista. Em primeiro lugar, graças à industrialização, e em segundo lugar, graças a esse interesse econômico muito forte por parte dos empreendedores, que constroem os edifícios de uma maneira rápida e barata. É nisso que eles estão interessados. Entendeu? Então, o nosso mundo, o nosso século XXI é um mundo assim, onde você, de certa forma, a sociedade ela é líquida. A sociedade ela se desfaz de uma maneira muito rápida. Né? Então, você não está ligando muito com o legado que você vai deixar para as próximas gerações. Isso inclui a arquitetura, a arte. Você, muitas vezes, pensa nesse legado a partir de uma perspectiva muito egoísta. A própria arte contemporânea entra nesse sentido. Né? Tem até aquele livro do Luciano Trigo chamado... Ai, me fugiu da memória aqui. A Grande Feira, do Luciano Trigo, onde ele fala sobre a arte contemporânea. E ele mostra ali que a arte contemporânea tem muito, muito interesse econômico por trás de si. Então, eu acho que a gente pode começar esse debate falando sobre isso, sabe, Vivi? Esse interesse econômico que acontece graças a esse momento muito forte de industrialização no início do século XX e continua de uma maneira muito forte depois da Segunda Guerra Mundial com esses edifícios aí pré-moldados que são construídos na Europa com uma função, ok? Só que chegam em outras regiões do mundo de uma maneira assim estética como estilo e aí realmente é um desastre. Pô, então, converse com as outras linguagens ali da história da arte, com as visuais ali, porque exatamente são nesses momentos aí que a coisa desanda pra gente também. Então, é bem difícil pensar. Eu hoje trabalho no Rio de Janeiro, meu contrato atual de trabalho é no Rio de Janeiro, com o cinema, mas eu trabalho lá desde 2017 e eu estou produzindo um documentário que vai passar por um morro, né, para a comunidade. E aí o que a gente escuta de histórias de prédios que são construídos na beira do morro, a toque de caixa, e daí a coisa já são vendidos muito baratos. Obviamente rola uma lavagem de dinheiro no meio de construtoras e pessoas envolvidas ali. E aí vende os apartamentos e o prédio desanda, Bruno. O prédio cai, sabe? Porque é feito rápido, além de ser feio, é perigoso, né? A beleza aí fica some diante da preocupação com a própria vida das pessoas, né? Nem é questão de beleza, é questão de realidade, né? Olhar e fazer um prédio de toque de caixa para vender e um outro esquema financeiro, é muito ruim pensar isso. Sem dúvida alguma. Eu vejo que a arquitetura do século XX foi uma arquitetura muito autoral. Enquanto que a arquitetura do século XXI, como a gente está passando por diversos problemas de pobreza em várias regiões do mundo, essa arquitetura deveria pensar mais no social, em certo sentido. É por isso que o Pritzker, o Nobel da Arquitetura, tem premiado algumas pessoas que trazem essas edificações e trabalham de maneira mais social. Vivi, quando tiver para finalizar a live aí, você me dá um toque, tá? Ó, a gente meio que já estourou o tempo aqui, mas tá muito bom de falar aqui com você. Eu preciso, até as pessoas estão perguntando, Beatriz perguntou se pode fazer pergunta também. Tem mais isso, tem que deixar as pessoas perguntarem alguma coisinha ainda. Sim, sim, pode fazer pergunta. E eu só queria finalizar Claro. dizendo o seguinte, Vivi, assim, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui, conversar sobre esse assunto que os dois gostam muito, os dois amam muito, né? E
a beleza ela é encontrada desde o início na Mesopotâmia, passando por Egito, Grécia, Roma, Idade Média, Renascimento, Barroco, Rococó, Neoclassicismo, Neogótico, século XIX e também no Modernismo. Tá? Existem obras modernas que precisam ser consideradas, porque são obras assim, muito interessantes, que foram pensadas de uma maneira muito carinhosa por alguns arquitetos. A questão é a seguinte, nós precisamos olhar, tá, para a história da arquitetura não de uma maneira relativa, não de uma maneira subjetiva, né? Simplesmente relativizando o belo em todos os seus sentidos, porque a gente sempre consegue encontrar na história da arquitetura, Vivi, alguns pontos assim muito interessantes. Em primeiro lugar, de que maneira a gente vê beleza na história da arquitetura, desde a antiguidade até os dias de hoje. Você vê a beleza na história da arquitetura por meio da proporção, por meio da simetria e principalmente por meio da imitação do natural. Tá? Você vê Ó, os egípcios criando aqueles capitéis muito baseado na flor de lótus, por exemplo. Capitéis no sentido assim papiriforme, baseado na planta ali do papiro, que é a mesma planta que a galera usa para fazer o papel. Você vê os gregos que fizeram escola com os egípcios, segundo Gombrich, copiando de certa forma, entre aspas, esses capitéis e trazendo ali de certa forma uma determinada ordenação pessoal para esses capitéis, na ordem coríntia, dórica, jônica. Então, a beleza ela vai passando por meio da história da arquitetura, chega no Renascimento. Né? Andrea Palladio, por exemplo, falava que a beleza é o resultado da forma e da harmonia com o todo. Então, você vê esses mesmos princípios gregos do passado sendo aplicados na Renascença. Na Idade Média, a gente falou aqui, né, esse período de grande luz na arte, na arquitetura, você tinha ali esses medievais construindo muito naquilo que Sabedoria, capítulo 11, versículo 20, falava, onde Deus fez tudo com determinada medida, quantidade e peso. Ou seja, eles tinham essa mentalidade, os medievais. Eles não faziam as coisas ali, vamos colocar assim, num curto período de tempo, sem pensar no que eles estavam fazendo. Eles tinham esse versículo de sabedoria, né, capítulo 11, versículo 20, ali, onde Deus, se Deus fez o mundo com ordem, peso e medida, assim também deve ser feita a reprodução arquitetônica dos nossos dias. Porque é nessa casa que Deus vai habitar. Então, esse senso dos medievais de construir uma habitação para o transcendente, a gente perdeu completamente. Acabou. Entendeu? Então, acho que a gente precisa retomar um pouco dessa ideia. Existem arquitetos aí que trabalham com arte sacra, arquitetura sacra, que têm retomado esse trabalho de uma maneira interessante. Só que a gente precisa retomar essa ideia que vem desde a arquitetura dos judeus. Em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, Deus fala assim: façam um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ou seja, sabe quando os israelitas saíram lá do Egito e foram para Canaã? Você tinha aquela tenda, né? Que eu vou falar, vou falar basicamente no evento que eu vou fazer daqui uns dias, eu vou falar sobre a arquitetura judaica, eu vou falar sobre isso. Então, os judeus eles tinham, né, essa tenda, o santuário, o tabernáculo do deserto, como uma habitação de Deus. Isso passa pelos medievais, isso chega no barroco, isso chega no século XIX, com o neoclassicismo, até em algumas igrejas protestantes. Então, a gente precisa, de certa forma, ter esse senso, sabe, de realmente pensar uma arquitetura que permaneça com relação ao tempo, né, e que seja eterna, em certo sentido. Então, acho que transcendente. se a galera pegou isso, eu acho que a galera realmente conseguiu compreender o que a gente tentou passar aqui hoje, né? Genial, Bruno. É isso. É isso. A gente está muito educado, Bruno, em olhar para o materialismo, sabe? Materialismo dialético, para aquilo do marxismo cultural, que a gente é treinado aqui no Brasil, nas faculdades, não só no Brasil, no mundo todo, né? É o marxismo de cultura. E aí se a gente não olha para uma perspectiva materialista das coisas, a gente cai fora, a gente é deixado de lado. E a gente, como cristão ou como estudioso sincero da arte, tanto faz por uma coisa como pela outra condição aqui. A gente não pode ter uma visão só materialista, porque qualquer pessoa que estude arte sinceramente consegue apreender que a arte ela é além do material. A arte tem algo que já os filósofos antigos nos falavam da catarse, né? O Aristóteles falando da catarse, do processo de conversão, né, que a gente vive, olhando, contemplando uma obra de arte. Né? Uma das funções da arte é purificar as pessoas por meio da catarse, por meio desse processo. Então, isso aí é um processo material? Não.
Isso não é a catarse não é um exercício materialista. Né? A catarse é algo de transcendente, de olhar para Muito dentro bem de si colocado. e viver dentro de si uma mudança. Né? Então isso não é material. A arte ela é um objeto sensorial, mas ela não é só material. Ela tem sua visão transcendente. E a gente que é cristão, a gente que é católico, acredita piamente nesse aspecto transcendente que nos liga a Deus, nos liga à eternidade, né? É a história da nossa alma ali, em consonância com isso. Mas se alguém nos assistir que não é católico, que não é cristão, olhe então para Aristóteles, olhe para o processo de catarse, que é um processo de purificação dos sentidos, de purificação de si mesmo, por meio da contemplação das obras de arte, né? Então é genial isso. Bruno, acho que fechou tudo com chave de ouro, fechou a jornada com chave de ouro, ter recebido. Você foi uma providência divina ter deixado você aqui para o final para ter esse papo dessa forma, sabe? E a Beatriz perguntou sobre se há uma relação, né, entre a beleza e a formação das sociedades, uma relação moral com isso. Gente, vamos voltar para o começo da live aqui, que é o Roger Scruton, né? Então, o Scruton ele vai falar que existe uma ligação direta com a moral e a aparência. Então, uma sociedade que é desregrada, uma sociedade que vive a promiscuidade, que vive os crimes, que vive tudo, os abusos, assim, a violência de uma forma muito louca, muito incisiva, ela é uma sociedade que está atrelada a padrões feios, né? Ela não é uma sociedade educada esteticamente, não é uma sociedade que teve uma percepção sensível bem trabalhada, ou seja, que conseguiu conviver com referências de beleza elevadas. Então, a decadência moral está diretamente ligada à decadência da aparência. E eu vou dar um spoiler aqui, ó, Beatriz, que eu tô terminando de editar um livro que vai ser publicado no mês que vem e se chama, não posso contar como, mas é sobre a beleza, onde eu reúno as pesquisas de orientados meus nos temas da beleza, assim, são acadêmicos do Brasil todo que pesquisam sobre temas diferentes dentro da beleza. Tem um artigo do Bruno Zampier, que é um amigo e orientado meu, que ele é da área do direito, e ele analisa a relação da aparência dos crimes com base no Roger Scruton. Então, ele faz essa análise da moral das pessoas, da conduta dos crimes e da barbárie, com base na estética. Ele analisa a estética dos crimes. Então, ele faz essa ligação com a aparência das coisas ali, da conduta das pessoas e a moral. Não à toa que a gente chama os crimes mais bárbaros, os crimes mais terríveis de hediondos. Hediondo é sinônimo de feio. Então, tem uma relação direta entre a moral das pessoas e a aparência das coisas. Os crimes mesmo, como o meu aluno Bruno fala, e como ele pesquisou em cima do Scruton, que os crimes eles têm uma aparência. Então, o Bruno pesquisa a estética do estupro, estética de outros crimes, com base na aparência, né? Relação moral e a aparência dos crimes. Isso é bem muito louco de se pensar, mas faz todo sentido e é o escritor que traz isso. Então, isso mesmo, Beatriz, tem uma ligação. A aparência e a moral têm uma ligação. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente pode entrar realmente na ideia de Aristóteles, que a gente tem falado aqui, né? Uma vez que você passa parte da sua infância, da sua juventude, contemplando aquilo que, de certa forma, te leva para a natureza criada, isso pode fazer uma diferença assim, absurda na tua vida. Né? Isso vai preenchendo o teu imaginário com o tempo, de modo que, uma vez que você passa de certa forma, observar, né, essas edificações, esses tipos de manifestações artísticas, você passa a ter melhores experiências de vida. Né? A gente citou o caso de Santa Teresa, algumas outras esculturas e obras de arte, porque a nossa vida é muito curta. E muitas vezes a arte e a arquitetura chega para nos trazer algumas experiências que a gente não teria se não dessa forma. Então, sem dúvida, tem toda uma relação, tá? A arte e a arquitetura de uma sociedade tem toda uma relação também com a sua própria, vamos colocar assim, com o seu próprio caráter, com a sua própria personalidade. A arte é um reflexo dessa sociedade. A arquitetura é um reflexo dessa sociedade. Então, a gente tem que, de certa forma, combater isso de uma forma correta. Não adianta você querer levantar manifestos e passeatas e tudo mais, proibindo as pessoas de construir, porque esse é um princípio também que está contra
a ideia de liberdade que a gente acredita, desde que seja privado, você pode fazer o que você quiser, colocar até um tubarão no seu telhado, né? Como houve um caso aqui na Inglaterra, não sei se você viu isso. Não, depois você pesquisa aí. Ó. É, Eu coloca, tenta colocar em fico inglês, tentando. tenta colocar em inglês Shark on the Roof, alguma coisa nesse sentido. Você vai ver, um cara, ele pegou basicamente uma sequência de casas, um terrace housing, como a gente chama aqui na Inglaterra, e colocou um tubarão, né, saindo do telhado dele. Criou assim algo completamente desarmônico, né? Algo assim ridículo, mas fazer o quê, né? A gente também não pode interferir na propriedade privada em certo sentido. Isso também é contra os nossos próprios princípios. Mas galera, é basicamente isso. Vivi, eu queria falar, só para a gente encerrar, sobre o meu evento. Talvez alguém se interesse aqui, Com né? certeza, com certeza. Eu acho que é uma boa oportunidade. Eu vou fazer um evento que vai acontecer entre o dia 9 e 11 de maio, onde eu vou contar a história do cristianismo, a história do islamismo e a história do judaísmo a partir da arquitetura. Então, eu vou falar sobre a história da Uau! arquitetura no cristianismo, islamismo e judaísmo. Então, para você que se interessa, para você que gosta de história da arquitetura, história da arte, vai lá no meu perfil, Bruno Perenha, e só se cadastre lá, tudo gratuito, 100%. Tá bom? Caramba! Repete a data, por favor, Bruno. Vai ser daqui um mês, mais ou menos, daqui 25 dias, entre o dia 9 e 11 de maio, às 8 horas da noite. 3 super aulas Tá. aí de história da arquitetura cristã, islâmica e judaica. Caramba, genial. Me passa depois o link que aí eu coloco. Essa live vai ficar salva no YouTube. Eu coloco o link da inscrição na descrição do vídeo e as pessoas também podem, ao assistir o vídeo no YouTube, podem se inscrever também. Show de bola. Então é isso. E eu lembrei só de mais uma coisa que para fechar também, não, pessoal, é um grande erro olhar para as linguagens da arte separadas, para a gente entender e ter uma imersão mais profunda no aprendizado da beleza e das artes em si, a gente precisa olhar que todas elas se conversam. Então, eu vejo uma relação muito profunda, por exemplo, entre a música e a arquitetura das igrejas. Então, eu estou escrevendo um outro livro sobre isso, tentando explicar esse ano ainda entre a relação entre a música e a arquitetura das igrejas. É só um exemplo. Mas não olhem isolado, não é porque aqui no Brasil a gente compra os livros de história da arte, eles vêm separados por linguagem, que a gente precisa olhar as artes separadas. Então, a gente precisa aprender a olhar as artes como linguagens confluentes. Elas se integram. Então, uma linguagem da arte completa a outra. A arquitetura não está isolada. A literatura não está isolada, a cultura não está isolada, o teatro não está isolado. Uma coisa serve à outra e uma coisa melhora a outra. Então, a gente pode chamar o Bruno aqui de novo para falar sobre as construções dos teatros, né? Durante toda a história da humanidade. A diferença de acústica, a diferença de espaço e tudo tem uma relação da evolução do próprio teatro em si. Então, a arquitetura ali naquele ponto serve ao teatro. Por exemplo, serve às óperas, né? Serve à evolução que acontece na história da música. Então, não vejam as coisas separadas, gente. Nós precisamos entender, absorver os conteúdos das linguagens artísticas. Por mais que a gente leia e estude separado sobre eles, a gente tem que entender que eles confluem, que eles se integram, né? Que um serve o outro. Sem Tá? Então, dúvida. não olhe para a arquitetura separada, olhe para a arquitetura junto das outras linguagens da história da arte, Sem né? dúvida. Eu acho que se você vai estudar, por exemplo, o barroco, não basta estudar Bernini e Borromini, aquilo que eles fizeram em termos de arquitetura, mas é também interessante estudar um pouquinho sobre aquilo que foi feito em termos de música durante o barroco, para você, de certa forma, ter uma noção de quando você, de certa forma, quando você está olhando uma igreja barroca, como San Carlo alle Quattro Fontane, do Borromini, você também tem na sua cabeça o tipo de música que poderia ser tocado ali dentro, o tipo de música que estava em voga naquela época. A sociedade, a história, né, é muito importante para a compreensão desses movimentos artísticos e arquitetônicos, sem sombra de dúvida. Total. Bruno, muito obrigada de todo o meu coração. Sinta em casa para a gente voltar aqui fazer outras lives. Agradeço muito. Peço que todas as pessoas que assistirem essa live, por favor, sigam o Bruno. Sigam, se inscrevam nas aulas, acompanhem a comunidade vitruviana que ele organizou. Está lá no YouTube também. Tem uma série de vídeos sobre a história da arquitetura e tudo que vocês imaginarem.
coisa aleatória, se você digitar lá Casa Amarela no Fim do Mundo, você vai achar um vídeo com esse nome lá no YouTube do Bruno, porque todos os temas da arquitetura ele faz umas aulas incríveis como essa live aqui. Então sigam o Instagram do Bruno e acessem, se inscrevam no canal do YouTube do Bruno também, que é tudo de graça, tá lá, vocês vão ganhar muito seguindo o Bruno, acompanhando o trabalho dele. Bruno, Deus te abençoe. Um abraço muito grande para você, para sua esposa, e preparem uns colchões aí, um sofá que vou levar provavelmente um filmmaker e meu namorado junto daqui uns meses aí pra gente gravar coisas e vamos se hospedar na sua casa. Opa, Esperto aí. show de bola. Cola aí então, se você não ligar de dormir no chão, nosso flatzinho aqui é pequeno, mas cabe todo mundo, igual coração de mãe, tá Comprar uns bom? colchões de ar, vamos comprar uns colchões de ar, já resolvemos. Fechou, sem problema. Então é isso, Vivi. Eu agradeço a participação e Fiquem até com uma Deus. próxima aí. Que Deus abençoe a todos. Até. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até, pessoal.